de Filipenses, capítulo 4. Amados, olha, é para estudantes universitários, né, pastor Roberto? Vai sair aí um aviso. Estudantes universitários, olha aí, jovens e universitários irmãos. A Odebrecht está oferecendo com inscrições até dia 16, através do seu site, estágio para universitários, diversas áreas profissionais. Né? Olha aí, já vi isso aí. E de um estágio desse, quem sabe uma grande porta de Deus aí para a sua vida. Essa semana nós estivemos visitando, foi comigo o pastor Davi, o Joel, pastor Tomás, estivemos lá com o pastor Tomás, e outros irmãos que nós fomos, eu não me lembro aqui agora, e foi uma bênção nesses momentos. Essas visitas, na verdade, acho que quem sai mais edificado não é nem os irmãos que recebem a visita, é eu mesmo. É um momento muito especial com os irmãos, só com nós, e é uma bênção muito grande, né? Uma bênção muito grande. Acharei, irmãos, Filipenses 4. Versículo também é o de número 4. Vou pregar, vou meditar aqui com vocês esse texto, compartilhar com vocês o que o Espírito de Deus tem colocado nos nossos corações. Olha, ninguém vem buscar a chave, eu estou achando que esse negócio é doação. Ah, está aqui. Passando aí. Passando. Está lá no último banco lá. Vamos toda a igreja lermos juntos? O verso 4 do capítulo 4 de Filipenses. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Então vamos fazer uma leitura na minha tradução aqui, que é uma tradução mais atual, com termos mais atuais. Eu vou ler e você repita após mim, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Vamos mais uma vez assim, bem forte, mas eu queria que você já começasse a mastigar essas palavras. Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Meus amados, a alegria é um dom de Deus. A alegria é um dom de Deus. E a Bíblia diz: a alegria do Senhor, quer dizer, a alegria parte da onde é a fonte da alegria? É no Senhor. A alegria do Senhor, a vossa força é o complemento do versículo, mas diz: a alegria do Senhor. A fonte da alegria, Roberto, começa em Deus. Está comigo. A alegria é um dom. É também uma das características do fruto do Espírito. Nós estamos terminando aqui o estudo bíblico sobre o fruto do Espírito e já abordamos sobre a alegria. O fruto do Espírito é alegria, ou então paz, ou amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e equilíbrio, né?
Então a alegria é um dom de Deus, tanto é que é uma das características do fruto do Espírito Santo. Então, se é dom de Deus, se nós somos filhos de Deus e temos os seus dons, a alegria é para os céus de Deus. Algumas coisas que podem nos tirar a alegria, olha aqui. O pecado, a primeira coisa que pode nos tirar a alegria é o pecado. E essa é a pior. Porque é impossível o crente estar em pecado e estar com a alma alegre. Se estiver, está errado. Então o pecado ele tira a alegria. Ele arranca a sua, a minha, a nossa alegria. O salmista Davi, quando ele pecou no pecado da rainha de Betseba, e o profeta, na unção de Deus, numa palavra de Deus para ele, condenou-o pelo pecado, e ele confessou o seu pecado. Lá no Salmo 51 está a confissão de Davi por causa do pecado de Betseba. Então o Salmo 51 é a oração de Davi confessando o seu pecado. E ele diz: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. A alegria. Então, nesse salmo, esse texto, que fala sobre alegria. Então, o pecado é o principal veneno para acabar com a verdadeira alegria do crente. As lutas muitas vezes afetam a nossa alegria. O descuido espiritual, não é um pecado, você não está em pecado, mas um descuido espiritual. Você não está em pecado, mas você se descuidou espiritualmente, vacilou, deixou ser levado por um cochicho, uma fofoca, uma conversa fiada, ou uma luta que você passa, às vezes até dentro da igreja, ou uma coisa que você vê, ou uma decepção que você tem com o pastor, com um irmão da igreja, com alguém. Por isso que o nosso foco maior, irmão, sempre é Jesus. Sempre é Jesus. Isso pode tirar a sua alegria. Você não está em pecado, mas arrancou a sua alegria. Você vacilou espiritualmente, não cuidou da sua vida espiritual. Começou a abandonar os cultos. Começa a diminuir a sua oração, não lê a palavra de Deus, não participa de uma escola dominical, não se alimenta, não vem cultuar a Deus, passa a ser, olha aqui, preste bem atenção, nem um xixi, nem uma conversa, passa a cultuar a Deus por uma questão religiosa. Na roça, você vai entregar ceia, eu já fiz isso, você vai entregar ceia, você solta o arreio do cavalo, ele vai sozinho, porque ele sabe, ele para lá na porta do irmão. Ou então você está vindo e ele para na porta da igrejinha sua. Então tem pessoas, não estou chamando ninguém de cavalo, estou dizendo assim, tem gente que acostuma. Tem gente que acostumou a ir para a igreja, aí ele vai como costume. Não é mais aquele propósito quando vou me arrumar, vou me ajeitar, vou pôr a melhor roupa, vou passar o melhor perfume, vou separar aqui meu verbo, meu dízimo, vou pegar a minha Bíblia, vou para o culto. Eu quero adorar a Deus, vou buscar o Senhor, vou buscar alimento.
diferente daquele que já vem só tem um costume para dizer para a igreja que não está desviado, para dizer que o pastor não. Então perdeu a alegria. Não perdeu a salvação, mas perdeu a alegria. Não está em pecado, mas perdeu a alegria. Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. Por incrível que pareça, eu já falei isso aqui nessa igreja. Essa é a carta que fala sobre alegria. Em nenhum lugar da Bíblia fala tanto sobre alegria como o livro de Filipenses. Tanto é que ela é conhecida como a carta da alegria. Nenhum outro lugar na Bíblia fala tanta alegria como nesses poucos capítulos. São poucos capítulos dessa carta de Paulo. E por incrível que pareça, Paulo escreveu essa carta não no palácio do imperador romano, nem da casa de um crente abastado. Ele estava ali hospedado. Eu fui itinerante, muitas vezes assim colocavam a gente para hospedar em algumas vezes na casa dos irmãos mais abastados. Também já passei apuro com esses irmãos abastados. Me lembro uma vez, o pastor disse: olha, eu vou hospedar na casa do irmão fulano de tal, missionária, a família dele, e o irmão vai ser muito bem tratado. E a irmã, já no início do grupo, falou: pastor, lá tem o quarto do profeta. Sempre a gente hospeda o profeta. Eu falei: puxa vida, vai ser um negócio, né? Eu morava ali em Jacuíba, subindo ali para Conceição de Macacu, né? Cachoeira de Macacu. Morava ali na igreja, no salão onde era essa sala de parede de som ali, ó. Eles limparam lá, tinha um janelão assim de frente do público, limparam lá, era meu quarto. Então ali que eu morava, né? Eu conhecia a Maria Cláudia, ela ia lá com a mãe dela, elas dormiam lá nesse quarto. Aí eu tinha que dormir numa salinha lá no outro lado, que era onde meus pais moravam. Então eu pensei: poxa vida, vou tirar aqui minhas angústias, partindo do profeta da igreja, uma geladeirinha especial, zico, né? Uma comidinha especial. Irmãos, isso foi em São Paulo. Pensa no interior de São Paulo, pensa num dia de frio, mas frio, daqueles estilos que nós lá, os irmãos que foram no Rio Grande do Sul, nós pegamos lá nos primeiros dias. Depois, graças a Deus, tranquilo. E eu naturalmente, eu já sou um homem que sinto muito frio, né? Eu pareço maluco, eu tenho que dormir muitas vezes de soquete no pé. Eu sou muito violento. Chego lá na casinha do profeta, eu todo animado, né? Teve um almoço bom, um jantar bom depois do culto. Pastor, esse aqui é o quarto do profeta. Que eu olho, era uma salinha de ouvir música. Você tem, antigamente tinha aqueles aparelhão, né? Aquela eletrolona, grandona e tal, fio, vitrolão, aquelas bonitonas, fio, aquelas cachorras. Era a salinha de ouvir música e passagem para outra sala principal. E ela estendeu no sofá e dava aqui na minha canela. Então eu deitado com a coberta de pendurada no meu pé, porque embaixo tinha nada, né? A casinha do profeta besta, deve ser alguma coisa assim, ou do profeta que não é de Deus, né? Aí eu falei: esse cara não é de Deus, né? E isso porque Jesus tinha batizado na noite mais de 60 pessoas com o Espírito Santo. Imagina se não sai nada ali, né? Era na casa do cachorro que ele fica. Então Paulo escreveu essa carta
foi da casinha do profeta, quartinho do profeta, nem do palácio. Paulo escreveu essa carta da cadeia, da prisão. Não porque ele tinha feito coisa errada, mas porque ele pregava o Evangelho de Jesus. Essa prisão, eu já disse aqui, eu conheci essa prisão lá em Roma. Eu tenho foto dentro dela, ajoelhado com o bispo Manuel Ferreira, nós orando, porque esses homens, o que eles pagaram o preço para nós chegarmos aonde o Evangelho hoje tem essa liberdade, né? O Evangelho hoje tem influência cultural, política, igreja crescendo, né? Nações como os Estados Unidos que são protestantes. Então é tremendo isso, mas foi um preço. Paulo escreve essa carta exatamente no pior lugar que ninguém poderia dizer que sentia alegria. Ele não escreve essa carta de um grande churrasco ou de uma noite de Natal. Ele escreve numa noite de aflição, dias de aflição no presídio. Ele escreve a carta da alegria do presídio. Olha que contradição. Essa semana eu conheci uma jovem, e ela é atriz na televisão aí, faz uma novela, e ela vai desenvolver um papel lá que envolve uma personagem do Antigo Testamento, mulheres antigas. Aí o professor falou: olha, ele pastor da aula de Bíblia, ele pergunta aí, ela vem conversar comigo, mas não tem nem noção de quem é Jesus. Eu, conversando com ela, falei da cruz, falei de Jesus, recomendei algumas coisas para ela que passamos, e ela ficou assim, muito encantada. E aí o assunto foi prolongando, e eu falando com ela sobre algumas contradições do que Jesus ensinava em relação ao que o mundo entende. E eu disse, lá na Bíblia, Jesus foi dentro do contexto que nós estávamos conversando. Eu disse para ela, por exemplo, olha essa contradição. Jesus diz: bem-aventurados que choram. Vem cá, o que é bem-aventurado? O que quer dizer a palavra bem-aventurado, igreja? Feliz. Mas, bom, como é que feliz é os que choram? Tem alguém aqui doido para chorar? Aí Jesus vem e diz: olha, felizes os que choram. No dia certinho eu vou explicar para os irmãos biblicamente o que quer dizer isso aqui. Nós vamos começar aqui um estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha, versículo por versículo. Nós achamos que eu levei 2 anos e meio ministrando esse tema. Eu quero ministrar aqui em Bangu. A igreja de Bangu não pode passar sem esse estudo, porque ali é a coluna da vida cristã. É aqueles 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. E eu explicando ali para ela: olha, Jesus diz, bem-aventurado, felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, o Evangelho de Jesus é essa contradição. Paulo fala sobre felicidade estando num calabouço. Eu me lembro lá, era um buraco assim para jogar comida para eles, uma grade bem grossa. Então, amados, voltando ao texto, o pecado tira a alegria. Às vezes nós podemos perder a alegria sem estarmos em pecado, numa vacilada de vida cristã. Você desapercebe da sua vida cristã, se descuida da vida cristã, igual um atleta. De repente você não vê um jogador aí que é um craque, está matando e fazendo gol para todo lado, de repente ele cochila e vai se acabando. Não tem isso? Por quê? Porque ele cochilou, vacilou, se descuidou de alguns preparos, de dormir cedo, fazer mais exercícios, né? Então, pode acontecer isso. As tribulações também muitas vezes afetam a nossa alegria. Outra coisa que tira a nossa alegria, quando a gente começa a criar mágoa no coração.
Hoje eu visitei alguém que há muitos anos saiu de uma congregação nossa e disse que nunca mais volta aqui. Muitos anos. Abraçamos ele, oramos lá com ele e a esposa choraram. Quer dizer, o que é isso? É um mágoa. Você vai começando a criar mágoa, isso está dentro da nossa natureza, mas até um ponto é a natureza nossa, faz parte do nosso organismo, do nosso sentimento. Mas a partir de um momento, o diabo já viu que ali tem uma terra que pode jogar uma semente, ele vai aumentar aquela mágoa. Está dentro da nossa natureza, né? Não é pecado você entristecer com alguém, não é pecado você magoar com alguém, não é pecado isso, é parte da nossa natureza. Mas é pecado você dar prolongamento a isso. Por quê? Porque daqui a pouco o diabo vai encontrar um espaço que ele estava precisando, e aí ele vai pegar aquilo e ele vai ampliar, transformar isso num ódio, num rancor e num peso dentro do coração que não tem nada que arranque, só um milagre de Deus. Eu me lembro de um homem que criou uma mágoa tão grande no meu coração que eu fiz 7 dias de jejum para Deus tirar a mágoa dele e da esposa dele, pelo que eles fizeram comigo. Eu trabalhava com eles, era um casal de pastores, mas a mágoa era tão grande, mas graças a Deus eu acordei a tempo e falei, vou meter um joelho no chão e fazer um jejum, porque senão não vai sair. Foi 7 dias para Deus libertar. Para Deus libertar. E graças a Deus venci aquilo. Deus me limpou. Depois Deus me exaltou, me deu vitória. Tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes. Para ele agora me pedir ajuda. Não que eu desejava isso, Deus me livre, mas aconteceu. Então a gente não pode dar lugar. Ela vem, é natural, mas nós não podemos dar lugar a ela, porque ela vai tirar a sua alegria. E tirando a sua alegria, está tirando o quê? Um dom de Deus na sua vida, porque a alegria é dom de Deus. A alegria do Senhor, a vossa força é. A alegria é uma das características, uma das qualidades do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. Então, se a alegria é um dom de Deus, assim como o diabo trabalha para arrancar suas finanças, destruir o seu lar, tirar o seu dom de profecia, de pregar, de cantar, ele também vai querer tirar o principal, a alegria. Esse é o principal. Porque sem alegria você vai querer cantar? Sem alegria você vai querer fazer a obra de Deus? Nada tem sabor, irmão, sem alegria. Eu me lembro que uma época eu passei uma angústia tão grande, uma provação tão grande, e um período de humilhação abaixo de bicho. Abaixo de bicho. Com um homem que eu trabalhei, que me deu um negócio na minha língua durante 4 meses. Eu não conversava direito, eu conversava assim, entendeu? Tanta vergonha, angústia que eu passei nesses 4 meses, e tristeza, envergonhado. Eu não tinha pecado não, viu? Era perseguição mesmo, desgraça mesmo, para perseguir a gente, para destruir a gente. Aquela irmã, não sei se vocês aqui conhecem, mas estava lá no congresso, ela estava na fila da frente lá. Ela é desse tamanhozinho e pescoço. É a irmã Maria do Monte. Quem conhece? Alguém conhece? Ela é muito conhecida em São Paulo, ela dirigiu uma vigília. Eu até ia falar para ela, irmã, lembra quando a senhora profetizou para mim, que eu era jovenzinho? Ela profetizou para mim, falou que Deus ia me livrar daquilo e ia me abençoar muito. Eu ia ser pastor de grandes rebanhos. Acabou que depois não a encontrei. Ela estava lá no congresso. Pequenininha, tem pescoço.
Ela acompanhou esse período meu. Então a língua prendia na boca. Tanta vergonha. Mais um pouco eu ia ter um troço no coração. Ainda bem que Deus me livrou. Deus me livrou. Com o livramento, Deus me tirou daquela situação. Mas foram 4 meses assim, com a língua presa na boca. Assim, olha, 4 meses que eu não preguei, eu não pregava. Não pregava. Então, eu lembro que eu falei para o pastor Gilberto Paulo. O pastor Gilberto Paulo me lembra muito o pastor Disseu. Até o sobrenome deles é igual. Eu até pensava antigamente que eles eram parentes, que é o pastor hoje. Eu falei, Disseu, Disseu, pastor Gilberto, eu estou passando uma angústia tão grande, porque além de tudo eu morava no fundo de uma congregação, por exemplo. Lá no fundo de uma congregação tinha uma casinha no fundo, debaixo da igreja, um quartinho. Um porão. Aí lá morava eu, um irmão que trabalhava também comigo na igreja, e um outro irmão que trabalhava na igreja também, mas era gay. Bom gay. Tem agora também esse modelo. Ele nunca mexeu conosco, sempre respeitou. Mas eu ficava pensando assim, Deus não tem nada comigo, ué. Olha onde eu vim parar. Você está entendendo? Eu prego assim aberto para você entender as situações. Então, isso é uma coisa traumatizante. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso na igreja. Mas era isso mesmo. Era eu, um irmão hoje, que ele até está desviado, mas é um empresário em Brasília. Ele assim, não vou nem dizer desviado, ele não está em igreja muito, porque também teve uma decepção meio complicada, ele sempre liga pedindo oração. E esse outro irmão, que era uma coisa absurda, domingo nós sumia para a igreja de manhã e só voltava à noite, porque ele ficava aparecendo lá com a namoradinha dele. Então esse pastor que vos prega aqui hoje já passou por isso. Então, essas coisas nos tiram da igreja. Mas se a gente for dando espaço, uma decepção com o esposo, uma decepção com a esposa, uma decepção com os filhos, uma decepção com os pais, uma decepção com o pastor, uma decepção do pastor com a igreja. Se nós formos dando vazão a isso, uma enfermidade que atinge o lar, alguém que a gente ama tanto, tudo isso vem para arrancar esse dom de Deus, a alegria. As provações também que às vezes Deus permite, nos testa também, para saber aonde está a nossa confiança, para entendermos o que foi cantado no início do culto aqui, entendermos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que mesmo na desgraça Ele pode deixar essa alegria na sua alma, no seu coração. Você está entendendo? Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Amados, o Senhor Jesus, quando te salvou, te salvou para você ser alegre. Dentro das nossas igrejas hoje temos muito crentes enfermos, crentes sem alegria de ser crente. Olha, se nessa noite você não tem alegria de ser crente, você hoje está fazendo uma revisão da sua vida cristã através dessa mensagem que Deus fala comigo e com você através da sua palavra, para você sair daqui hoje renovado nessa alegria. Jesus morreu na cruz, te deu o Espírito Santo para você ser alegre. Você tem que ter alegria
alegria de servir a Jesus na sua igreja. Você tem que ter a alegria de estar aqui cantando no coral, de ser obreiro aqui. Eu tenho que ter a alegria de ser pastor. É claro, é cansativo, você tem que repousar o organismo, tirar os seus momentos de férias para repousar, mas o pastorado você não pode ter como um fardo. Não. Você está em um banco, você tem que ter a alegria de vir para a igreja. Eu conheci um pastor que ele é um homem, talvez o mais elegante que eu já conheci, assim, pessoalmente. Como esse pastor, ele é elegante, só andava cheiroso, bem arrumado. Nos dias do culto, quando ele morreu, eu orei a Deus e falei: Senhor, me revela por que o teu servo era daquele jeito. Deus me revelou, era isso que eu estou falando aqui para você. Ele tinha alegria de ir nas lojas, porque eu já fui em loja comprar terno. Irmão, ele comprava terno como se estivesse indo para um casamento lá no Palácio de Buckingham, não, ele estava indo para a igreja dele. No dia, ele nunca vi esse pastor chegar na igreja com o rosto melado de suor, chegar na igreja com uma gravata rapidamente no pescoço. Irmãos, hoje eu não tem nada para pregar para os irmãos, porque hoje eu estive visitando os pedreiros, fui bater lá não sei aonde, fui visitar não sei quem morreu, fui não sei mais aonde, então hoje eu estou sem palavras, eu nunca vi isso. Olha, os crentes não querem saber disso não, né? Ou vai ali, você vai numa churrascaria para almoçar, chega lá, o pessoal fala: olha, não deu para fazer um churrasco aqui hoje, porque aconteceu isso, mas não sei o que. Não, olha, você quer saber disso? A igreja, o pastor tem a responsabilidade de alimentar a igreja. Você está na sua batalha, na sua luta, você vem aqui para se alimentar, de ser fortalecido. Então aquele dia ele reservava, era só para a igreja, chegava arrumado, com o rosto limpo. E Deus foi me mostrando a importância disso. Por quê? Porque você chega cansado, o pastor tem que estar. Não pode estar cansado, senão vai nos dar um buraco. O pastor tem que estar revigorado naquele momento, para naquele momento ele ser um instrumento de Deus na sua vida. Ser um instrumento de Deus na sua vida. E às vezes, no dia que o pastor não vai pregar, ou está baqueado, Deus levanta alguém que está revigorado lá, vem, põe a mão no coração da gente. Ó, pastor, Deus manda dizer, entrega uma mensagem para a gente, fortalece. Então esse pastor tinha essa alegria de ir para o culto. A gente ficava encantado com a alegria dele de cantar os hinos da harpa, de orar, de falar à igreja. E muitos julgavam ele como arrogante, orgulhoso e vaidoso. Porque ele se vestia bem, arrumava bem. Ele era um homem que implantava a moda dentro da nossa convenção. Com as roupas que ele chegava, plantava moda, o jeito dele vestir. Era uma pessoa que as pessoas pagavam caro para ficar perto dele, do carisma, da simpatia. E muitos julgavam que aquela forma de vestir não era arrogância, não era a alegria que ele tinha na alma de ser crente. E eu achava tão interessante que eu achava ele parecido com Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas eu achava ele parecido com Jesus. Eu olhava nele assim, ele parece com Jesus. Porque por causa dessa alegria que estava nele, contagiava. O crente tem que ser assim, olha, irmãos, o dom da alegria Deus te deu. Não deixe o diabo arrancar isso de você por causa das lutas. Se é pecado, é hora de confessar. Se é lutas, se é alguém que te magoou, que te entristeceu, o Espírito Santo está aqui hoje como um bálsamo para arrancar isso do seu coração, sarar o seu coração ferido. Mas hoje você tem que sair por essas portas cantando o hino da vitória e debaixo da alegria do Senhor. O versículo diz, como é que é popular à noite? O choro
Pode durar uma noite, mas ela tem que ter fim. A noite ela não é 48 horas. A noite não é 24 horas. A noite não são 30 dias. E nem 365 dias. A noite é mais ou menos aí, no máximo 6 horas, 7 horas, 8 horas. Passou aquilo, a alegria vem ao almoço. Essa alegria é essa bênção de Deus, é o sopro de Deus, é a porta se abrindo, é o milagre acontecendo. A gente passa realmente pelos vales, pelas noites de choro, mas Deus não te chamou para isso, o Senhor te chamou para a alegria. Você foi feito, foi salvo para ser uma pessoa alegre. Tem irmãos na igreja que parece que eles têm tristeza de ser crente. Não pode ser crente assim. Ou você larga, né? Ou larga. Meu negócio não é Jesus nem salvação. Eu vou me agarrar com Satanás aqui, porque o negócio vai ser bom. Vou apontar com o cão e vai ser um negócio, né? Mas não pode. Ou então você cai a ficha, faz como o filho próprio, cai em si, que caiu a ficha, que meu pai não pode tudo isso aqui. Por que eu estou mendigando aqui? Por que eu estou aqui com os corpos? E você sai disso, Senhor. Hoje, olha, o Espírito Santo quer derramar o dom da alegria aqui, ó, irmão. Porque tem muita gente hoje aqui que perdeu essa alegria. O apóstolo ele diz: olha, gente, pois eu já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tem experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto a fartura, ter abundância, como ter fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente vê irmãos que Deus está abençoando, mas o rosto não tem alegria. Ele não tem alegria com a esposa dele, ele não tem alegria com o esposo, não tem alegria com os filhos, não tem alegria com nada. Quando estiver passando por isso, irmão, vai lá onde eu fui hoje, lá no tiroteio. Você vai sair de lá transbordando em alegria, até falando de Senhor. Eu estou até pregando aqui hoje sobre alegria, porque a gente reclama da vida. Vai no hospital do câncer, você vai ver o que Deus tem feito na sua vida. Você vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Ah, pastor, mas nós estamos passando uma luta aqui. Bom, vai lá no hospital do câncer, aí para todas as nossas vidas. Vai lá no leprosário, aí acaba, irmão, as nossas lutas, nós estamos na bênção. Então nessa noite, encha-se de alegria do Espírito Santo. Você tem aí a alegria de poder estar sentado aqui hoje na casa do Senhor, glorificando, ouvindo hinos maravilhosos, em pregação, cânticos, oração. Encha da alegria do Espírito Santo. Não deixa o diabo arrancar aquilo que Deus te deu. Tenha alegria com a sua casa, tenha prazer de estar na sua casa. Olha, tem muitos irmãos aqui, o pastorado falou isso no domingo último lá em Madureira. Tem muitos irmãos aqui que tem varanda na sua casa, mas nunca sentou lá para curtir aquela varanda. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu estou orando para Deus arrancar logo. Isso está para onde, já que você não tem tempo? Não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos irmãos têm uma varanda em casa e nunca sentou lá com a família, com a esposa, para bater um papo, para conversar com a esposa, curtir ali um momento, né?
Quantos? Tem uma churrasqueirinha lá na casa, mas nunca fez um churrasco. E ainda não convida o pastor para ir lá. Mas eu orar para não mandar um raio nessa churrasqueira. Irmão, isso que Deus te deu para você usufruir. A sua casinha é simplesinha, mas lá dentro dessa casinha assim tem um lugar gostoso lá para você curtir. Tem alegria de estar na sua casa. Tem alegria de estar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Tem alegria de estar com seus pais. Foi Deus que te deu eles. Com todas as suas falhas, ignorâncias, são choques de gerações, mas é o seu papai e a sua mamãe. Chega com uma moça, um rapaz que nunca teve um pai ou uma mãe, que nunca conheceu, conversa com ela, que ela vai te falar o tanto que você deve valorizar o seu papai e a sua mamãe. Irmãos, essa alegria foi Deus que te deu. Usufrua dela. Tem alegria de dar a paz do Senhor. Tem gente, irmão, que é com a cara feia o dia todo. Não dá bom dia para ninguém. Não dá a paz do Senhor para ninguém. Não cumprimenta ninguém. Irmão, eu estou fazendo caminhada na rua. Quem eu vou passando, eu vou dando bom dia. Eu até falei aqui um dia para você, eu estava fazendo caminhada, tinha uma senhora aqui na minha frente assim, aí eu vim passando, falei, bom dia, olha, a pessoa caiu na assombração. Aí a coisa no coração começou a rir, falou, desculpa, é que eu tomei um susto tão grande. Quer dizer, bom dia hoje dá até susto nas pessoas. Bom dia hoje tá dando susto. Tem gente que passa pelas pessoas, não bom dia, levanta cedo, com a cara que dormiu, levanta cedo, não cumprimenta a esposa, não cumprimenta o filho, um bom dia, um sorriso. Olha, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí o salmista, o apóstolo insiste e diz, outra vez vos digo, alegrai-vos, é para alegrar. Você é uma moça, você é um rapaz, como é que você vai casar com o rosto? Fecha. Irmão, não adianta fazer campanha de 7 quinta-feira, não adianta nada, orar, jejuar, não vai casar. Abre um sorriso, daqui a pouco começa a aparecer. Você é uma moça, é um rapaz, parece uma tristeza de ser rapaz, de ser moça. Então chega uma irmã aqui que está com 80 anos e pergunta se ela não quer trocar com você. E às vezes você encontra as pessoas aí, idosas, cansadas, com enfermidade, com uma alegria no rosto. Uma alegria no rosto. Tira esse rosto ruim, porque esse rosto seu, não, esse é o meu jeito, bem, mas a alegria, quando ela está na sua alma, mesmo o seu rosto não ajudando, ele transmite nos olhos, os olhos transmitem, um gesto transmite. Você está entendendo? O gesto transmite, os olhos transmitem. Não tem aquelas pessoas que são bonitos para valer, mas você não vê beleza, porque é antipático, é arrogante, é enjoado, é nojento. Aquela coisa. E tem pessoas que não têm beleza física nenhuma, mas você vê uma beleza neles, porque é alegre, tem alegria, transmite bênção. Quem é que quer ficar reunido aqui, irmão? Você quer fazer um churrasco no final de semana com uma pessoa da cara feia, enxumada? Eu podia ficar o carro. Moças, sejam alegres. Rapaz, sejam alegres. Jesus morreu na cruz por você. Irmãos, tenha alegria, abra o seu rosto com a sua esposa, com seus filhos. Irmão, tira essa tristeza do seu rosto, abra o seu coração. Se está enfermo, Jesus hoje cura. Abra o seu rosto,
para os seus filhos, para a sua filha, para o seu esposo. Deus vai mudar o seu lar, Deus vai derramar o dom da alegria dentro da sua casa. Isso é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Alegrai-vos sim no Senhor. Olha que coisa linda, é para a gente ficar alegre sempre. Alegrai-vos sim. Vem uma lutazinha aqui, você passa numa aflição, fala o quê? Mas essa alegria ninguém vai me tirar não. Mete o joelho no chão, ora, pede oração para um, para outro, para o pastor, para a igreja. Jesus vai te dar vitória e a alegria vai continuar com você. A alegria vai continuar no seu lar. Hoje Deus está tirando aqui de alguns corações essa tristeza constante. Deus está arrancando de lares aqui essa tristeza constante, e Deus está implantando no seu coração uma alegria do céu. Deus está implantando dentro da sua casa uma alegria do céu. Isso é dom de Deus, é dom de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Tem alegria de você levantar amanhã cedo para ir para o emprego, porque tem aquele que amanhã não pode trabalhar porque está enfermo. Não tem emprego. Tem aquele que amanhã não vai trabalhar porque não tem emprego. É bravo levantar cedo, mas você tem um emprego e aquele que não tem. Tem alegria, irmãos. Tem alegria com o seu pãozinho de cada dia que Jesus te dá. Tem alegria com o que Deus tem te dado. Se você tem um sonho, um projeto, é bênção de Deus. Deus vai te dar. Talvez não dê também, mas tem alegria no que Ele já tem te dado. Seja agradecido em tudo, diz o apóstolo. Sejais agradecido. Seja agradecido em tudo. E deixe essa alegria do Espírito Santo jorrar na sua alma, jorrar no seu coração. Que essa alegria que o Espírito Santo hoje quer derramar sobre você, se você abrir o coração, essa alegria vai contagiar a sua casa, vai contagiar o seu trabalho, vai contagiar na igreja onde você está aqui congregando. Essa alegria o Espírito Santo vai contagiar outras pessoas e vai dizer: mas que beleza o café dessa pessoa, tem uma alegria diferente para transmitir. Tem gente que igual aquele desenho do passado, ó céus, ó miséria, ó desgraça. Qual é o nome daquilo, irmão? Os mais novos não sabem disso, mas nós, os mais antigos, qual é o nome daquele desenho? Lip Hack. Era o chorão lá, era uma hiena. Tá certo, tem que ser chorando mesmo, porque hiena é feio demais, né? Mas só reclamava: ó dia, ó céus, ó miséria. Irmãos, Deus tem te dado a vida, Deus tem te dado a saúde, Deus tem te dado a alegria, Deus tem te dado a salvação, Deus tem dons para te dar, Deus tem um futuro melhor para te dar. Você ainda não experimentou as coisas que o Senhor tem reservado para você, mas com a cara feia, com a alma fechada, com o coração cheio de angústia, com a vida cheia de pecado, com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, que não me toque, não faça isso que eu fico ofendido. Desse jeito não tem como Deus te abençoar. Você tem que estar debaixo da alegria do Senhor. Você tem que estar debaixo da alegria do Senhor, na alegria dentro do seu lar, com a sua família, com a sua igreja, com as pessoas que você convive, e assim o Senhor vai te dar a bênção. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor.